Sabe quando você gasta horas e horas fazendo resumo atrás de resumo, papel atrás de papel, e essas anotações não te servem para nada e você não consegue fazer um estudo mais otimizado? Vem comigo que no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você faz anotações mais efetivas e como que você faz para deixar o seu estudo gastando menos tempo e aprendendo muito mais. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a sair de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência de Aprendizado, ajudo você que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, já se inscreve aqui que tem muito conteúdo para te ajudar, principalmente em relação aos estudos. Bom, mas sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês por que eu parei de fazer muitas anotações durante o meu estudo e como que eu comecei a fazer poucas informações e revisões que foram muito mais ativas para o meu dia a dia. Bom, mas sem mais delongas, eu vou explicar primeiro de tudo o porquê que eu parei de fazer as anotações mais longas, as anotações que eu ficava praticamente um resumo enorme e gastava horas e horas estudando. Bom, basicamente, quando eu ia estudar, principalmente em relação à aula da faculdade, ou quando eu ia lá para assistir uma aula presencial, quando tinha um professor estando presente, hoje, como vocês sabem, eu estudo de forma autônoma, mas quando eu estava lá em sala de aula, eu via que conforme eu ia anotando as coisas, eu só estava escrevendo aquilo que o professor estava falando, eu ficava copiando tudo, todas as palavras que o professor estava falando, como se eu estivesse só reescrevendo tudo que ele dizia em escrita. Isso fazia com que eu gastasse muito tempo do meu estudo, só que aquelas informações para mim quase nunca eram úteis, porque o professor só estava falando informações, eu só estava jogando informações soltas e não estava conseguindo chegar num consenso, não estava conseguindo chegar numa conexão de conteúdos que fosse útil para mim. Além de eu gastar tempo escrevendo aquilo tudo que o professor estava dizendo, eu também acabava gastando esse tempo que eu usava dessas anotações, eu não aproveitava, porque essas anotações ficavam muito soltas e muito perdidas. E aí sim, conforme estudando a neurociência de aprendizado, conforme me aprofundando mais em relação ao processo de estudar e o processo da neurociência do aprendizado, eu pude perceber algumas estratégias que foram mais eficientes para o meu estudo. E a primeira ferramenta que eu trouxe, que foi muito mais útil para o meu estudo, foi a ferramenta de dar aula para mim mesmo daquele conteúdo que o professor trazia em sala de aula. Então, por exemplo, quando o professor trazia o conhecimento em sala de aula, muitas vezes eu não me baseava somente na aula que ele estava dando. Eu pegava e quase nunca fazia anotações, só tentava prestar atenção naquele conhecimento que ele estava me passando. E quando eu chegava em casa, eu pegava o conteúdo na base, no livro, lá na pesquisa que ele estava mostrando. Geralmente na faculdade eles dão uma referência de qual livro ele está usando, qual referência ele está usando. Então eu pegava o livro referente àquilo que ele estava ensinando em sala de aula e eu estudava o conteúdo, e depois que eu estudava o conteúdo, eu fazia revisão ativa. E qual era essa revisão ativa que eu fazia? Eu dava uma aula para mim mesmo sobre aquele conteúdo que eu tinha estudado. Então, por exemplo, eu via que era muito mais vantajoso para mim e um estudo muito mais ativo para mim revisar tentando externalizar aquele conhecimento do que eu tinha, do que eu só ficar fazendo anotações e anotações e anotações e mais anotações e mais anotações que geralmente eu não usava e eu acabava me perdendo muito mais nelas. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar o conteúdo na base depois que eu chegava da aula, então eu estudava o conteúdo na base. E depois que eu estudava esse conteúdo, eu pegava essas informações e tentava dar uma aula como se eu fosse o professor daquela disciplina. Então, por exemplo, eu pegava o assunto lá, vamos dizer que era um assunto sobre metafísica. Vamos dar um exemplo bem básico aqui. Vamos dizer que era um conhecimento sobre metafísica. Eu estudava esse conteúdo na base, no livro, e depois eu começava a explicar esse conteúdo dando uma aula, mas sempre tentando trazer o estudo mais ativo possível. Então, o que eu fazia? Eu tentava fazer como se eu literalmente fosse o professor. Então eu pensava, como que eu vou deixar esse conteúdo mais fácil para esse aluno? Como que eu vou deixar essas informações mais conectadas? Porque isso fazia com que eu guardasse muito mais. Até porque se você for analisar o ponto da memória, na memória de longo prazo, para que uma informação fique na memória de longo prazo, as informações precisam estar conectadas e associadas. Então, ou seja, elas têm que estar conectadas e ter uma ordem cronológica daquelas informações. Isso permite que você guarde uma informação a mais tempo, a longo prazo, como a gente diz. Então, o que eu fazia?
Eu pegava, organizava todo o conteúdo, então eu começava literalmente do começo. Era o que é metafísica, por exemplo, e daí eu colocava, tá, quais são os tipos de estudos metafísicos que a gente tem? Tá, a gente tem esse e esse. Pegava cada coisa e ia definindo. Conforme eu ia organizando essas informações, ficava muito mais claro para mim, que é o que eu via que eu sentia mais falta, principalmente quando eu só fazia anotações. Eu não ter essa ordem dessas informações, porque se eu só tenho informações soltas, ficam informações muito vagas, muito perdidas. Isso é um exemplo muito clássico se você for olhar para a história. Se você for ter uma aula de história e você aprender determinado contexto, determinado período, eu entendi esse período. Mas quando você entende em qual parte, em qual ordem ele seguiu, fica muito mais fácil de você compreender. Isso fez com que eu parasse de fazer essas anotações e começasse a ter um estudo mais ativo, onde eu organizava melhor as informações na minha cabeça, onde eu tinha uma forma mais ativa de praticar aquele conhecimento. Então eu pegava a ordem cronológica das informações e ia explicando cada tópico como se eu fosse professor. Pegava a própria parede, pegava o espelho, seja o que for. Eu tentava dar uma aula sobre aquele assunto como se eu estivesse ensinando uma aula com 50, 60 alunos. Eu ministrava isso na minha cabeça como se eu estivesse dando uma aula para 50 alunos. Isso foi fazendo com que eu aprendesse muito mais e, consequentemente, as minhas notas foram aumentando. Porque eu vi que o tempo que eu perdia gastando ali em sala de aula só anotando, eu comecei a prestar atenção naquilo que o professor estava me explicando. Isso foi ficando mais claro para mim, compreender a linha de raciocínio dele, e quando eu estudasse na base, eu juntasse o conteúdo que eu tinha na base, mais as informações que eu aprendi com ele. Então eu juntava esses dois conhecimentos e ficava muito mais claro para mim e muito mais organizado. Isso permitiu que cada vez mais as informações foram ficando claras e eu fui guardando cada vez mais, e isso, consequentemente, como eu disse para vocês, foi aumentando as minhas notas. Agora, claro, se você quer manter a anotação do seu dia a dia, do seu estudo, eu vou te mostrar uma forma que eu entendi, que eu aprendi, para deixar essas anotações mais eficientes e de uma forma mais útil para você, para que você não gaste um tempo à toa e não consiga aprender. Eu desenvolvi também uma outra estratégia que eu uso, que é através dos fluxogramas. O que são os fluxogramas? Fluxogramas são basicamente um mapa mental, só que mais organizado. O que é o fluxograma? O fluxograma, você vai pegar a mesma ideia que eu tenho e que eu trago ali, que eu trouxe para vocês em relação a falar sobre os assuntos de uma ordem cronológica, só que isso de forma escrita. Então, como que eu comecei a fazer? Eu peguei uma folha. Eu gosto bastante de usar aqueles cadernos de desenho, que é simplesmente a folha em branco, eu tenho mais espaço para escrever. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a escrever o tópico, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo célula. Escrevia lá célula, aí eu puxava uma flecha para baixo e definia o que era célula. Tá, célula é isso, aquilo, isso, aquilo. Puxava uma flecha para o lado. Tá, a gente tem quais tipos de célula? Aí eu colocava cada tópico de cada nome de célula e puxava uma flecha para baixo definindo. E assim eu fui criando um fluxograma de cada informação, de que cada conteúdo. Isso se pode fazer com qualquer disciplina. Pensa lá, como eu disse, a própria matéria de história. Você coloca lá período histórico e que foi aquele período histórico. Explica aquele período histórico. Puxa, tá, deu sequência nesse período histórico. Escreve qual é o período histórico e por que, e o que as características desse período histórico. Assim você vai conectando as informações e vai deixando mais organizado. Lembra sempre que, para que eu consiga manter uma informação na minha cabeça, quando eu vou fazer uma anotação, para que ela seja útil, eu preciso deixar ela muito organizada cronologicamente, ou seja, organizar por ordem ali, e sempre explicando cada informação. Isso foi fazendo com que as minhas anotações fossem mais claras, então eu conseguia entender, tá, isso puxou isso e isso leva a isso. Assim como até próprio nas matérias de anatomia, eu tive muitas aulas de anatomia, então eu pegava, por exemplo, determinado parte do músculo, tá, esse músculo é esse. Dentro desse osso, por exemplo, nesse osso a gente tem esse músculo e esse músculo. Tá, qual que é a definição desse músculo? E definia. Ia puxando uma informação a outra. Assim como eu ia criando um fluxograma que ia conectando as informações e deixando as informações mais claras para mim. Sempre gastando pouco tempo, porque eu não escrevia todo o termo técnico, nananã. Eu definia o que era, colocava o título e definia o que era. Isso tornava muito mais sintetizante do conteúdo, ou seja, eu sintetizava aquele conhecimento e assim tornava mais rápido o meu processo de aprendizagem.
isso cada vez mais foi otimizando e foi ficando mais fácil para mim no meu processo de aprender. E é claro que as anotações que eu usava antes, hoje em dia eu nunca mais uso, porque aquelas anotações, como eu disse para vocês, ficaram lá no passado porque eram informações que eu gastava muito tempo escrevendo e não tinha um ótimo resultado. E o que a gente quer é aprender mais em menos tempo. Esse é meu lema aqui com vocês. Eu sempre disse isso para vocês. Meu objetivo é ensinar vocês a aprender mais em menos tempo, ou seja, aprender a mesma quantidade de conteúdo boas, só que sem gastar horas e horas do seu dia, principalmente para quem trabalha, para quem tem outras coisas para fazer, tem a família, tem os filhos para cuidar e não tem esse tempo para ficar estudando toda hora. Então, como que a gente faz para otimizar isso? Essas foram as ferramentas que eu usei que fizeram o meu estudo muito mais efetivo do que aquelas anotações tradicionais que a maioria das pessoas passam para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu espero que você consiga otimizar o seu tempo e que você consiga fazer anotações e resumos mais eficientes, que você pratique melhor de um estudo mais ativo gastando menos tempo. Eu espero do fundo do meu coração mesmo que isso tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!